Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e é sempre um privilégio, uma oportunidade abençoadora poder dividir esses momentos com você, levando até você reflexão, conhecimento e, mais do que isso, né? Em alguns casos, levando provocações, mas com o intuito de despertar em você o interesse pelo estudo das Escrituras Sagradas, da teologia, para que você se aprofunde nas temáticas que são abordadas aqui no Vejam Só todos os dias. E hoje tenho certeza que será mais uma oportunidade dessa. Um tema muito interessante, muito intrigante, um debate clássico aqui dentro do programa e que com certeza vai ser mais uma oportunidade para você aprender e crescer na fé. Antes de apresentar os meus convidados que vão nos ajudar nessa caminhada, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é uma plataforma que a gente pode utilizar para conversar, para trocar ideias, para falar sobre teologia, sobre as Escrituras Sagradas, nessa temática que nos aproxima tanto. Então, chega por lá. Estou esperando a sua mensagem. Recebo muito carinho da nossa audiência, fico muito feliz por isso, mas sinto falta da sua mensagem. Está faltando você por lá também. Chega por lá para a gente poder conversar. Vai ser uma alegria poder trocar mensagem com você e obviamente, conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da teologia, recebendo a sua sugestão de tema, de convidados. É muito bacana a interação lá com os nossos telespectadores. Estou te esperando também. Bom, deixa eu apresentar os meus convidados e, na sequência, já vou apresentar o tema que nós vamos conversar. Com muita alegria, Vejam Só, recebe aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, obrigado novamente, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo. Ótima noite. Obrigado, Zeca, pelo convite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para discutir alguns assuntos da ordem teológica e, ao mesmo tempo, também, né? Nós podemos aprender também um pouco mais, né? Sem dúvida, crescer no conhecimento. Bom, antes da gente entrar no tema, reverendo Antônio, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja, que o irmão pastoreia no momento, e depois nós vamos falar também um pouquinho mais detalhadamente de um projeto super bacana que o irmão tem por lá. Por favor. Hoje, Zeca, nós estamos plantando uma igreja no bairro da Vila Guilherme. Nós estamos lá já desde fevereiro do ano passado. Estamos em parceria com a Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia e também com a Igreja Presbiteriana do Brasil no projeto ou no plano missionário cooperativo, né? Estamos ali buscando expandir o reino de Deus ali no bairro da Vila Guilherme, anunciar o Evangelho e, ao mesmo tempo, né, buscarmos também servir a coletividade, né? Nos colocarmos a serviço da coletividade ali de Vila Guilherme. É o projeto que você falou lá, né? Exatamente, que a gente sempre menciona aqui, e hoje aqui já nos bastidores, né? Logo que o Cruvinel chegou, depois de fazer algumas provocações teológicas, aí ele fez a pergunta séria, né? Que é sobre o ministério que o irmão exerce lá e faz. Ele também é um defensor desse tipo de prática também. Vou pedir para o irmão comentar um pouquinho para a gente. Hoje nós estamos com um projeto social de treinamento e ali a nossa escola de Muay Thai, né? De artes marciais. E graças a Deus, pela graça de Deus, está tendo boa aceitação ali já. Estamos já há algum tempo com esse serviço social, né? Já está mais de um ano ali, né? E as pessoas estão já começando a conhecer e estão se achegando já ali na igreja. E uma grande oportunidade ali nesse serviço social de pregar o evangelho, né? E ali nós já temos já passamos de mais de uma dúzia de alunos ali. E estamos expandindo. Agora mesmo nós estamos fazendo uma pequenina reforma ali no nosso ponto de plantação. Estamos ampliando um pouco mais o espaço para treinamento das artes marciais do Muay Thai. Boa, inclusive, enquanto o reverendo Antônio falava, os contatos da igreja apareceram aí para você e eles vão estar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. E, recentemente eles estavam, inclusive, precisando de tatames e tudo mais. Isso. De repente, se você quer se tornar um parceiro do ministério, quer ajudar, quer colaborar, ou quer saber também, né, participar do projeto, sim, pode mandar uma mensagem lá nas redes sociais que eles vão te atender, vão te explicar e aí você vai poder fazer parte desse ministério. Só deixando claro, Zeca, que todo o projeto ali é gratuito. Boa. Então, nós não cobramos absolutamente nada. E as pessoas ali vão lá, se achegam, treinam. E agora, brevemente, agora nós vamos ter já a graduação de alguns alunos ali, né? Boa, que legal. Então, nós estamos com uma parceria com uma outra academia ali da Vila Guilherme,
Nós vamos ter a graduação dos alunos ali. Vai ser um momento muito bacana, muito gostoso. Com certeza, e é uma oportunidade, como o reverendo Antônio disse, da igreja servir a comunidade nesse aspecto, né? Você vê com um espaço aberto, com aulas acessíveis, né? sem cobrar mensalidade, mas é óbvio que isso exige e existe a necessidade de parceiros para que o projeto exista, desenvolva e cresça. Já falou de uma ampliação, mas nós estamos falando de um projeto pequeno, mas que tem uma possibilidade enorme e você aí na sua casa pode, de fato, colaborar e ajudar também nessa questão. Fica aqui, inclusive, o nosso incentivo a isso também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado. E também recebemos aqui no nosso estúdio ele que, além de polêmico nas opiniões teológicas, está sempre envolvido nessas coisas aí, né, Cruvinel? Luta, moto... Sim, sempre evangelizando. Que benção. O Cruvinel gosta Fora da caixinha. de cutucar os irmãos. Irmão, se Deus quisesse todo mundo igual, ele abriu uma fábrica e não uma igreja. Uma fábrica com linha de produção. Aliás, Zeca, prazer estar com você. Meu amigo mesmo, reverendo Antônio, que eu tenho, assim, presente de Deus na minha vida, né? Já esteve nos nossos programas. Sim. É muito bom estar contigo e, como eu faço sempre, quero saudar-lhes dizendo Rei Irene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. A partir agora do próximo mês, eu volto a dar aulas também, não é? Na academia. É de graça. Quem quiser treinar comigo na Zona Leste, sou mestre de capoeira, sou um dos líderes dos capoeiristas de Cristo do Brasil. E se você tem moto e gosta de motoclubismo, né? E quiser entrar no meu... Eu tenho um grupo de WhatsApp para quem tem motociclistas cristãos, pastor. E se você quiser, pastor, tenho moto, eu queria saber mais de motoclubismo, me manda uma mensagem no meu WhatsApp com a palavra moto, que eu te mando um link, que é 11967665787. Você sabe, irmão, que nós temos alcançado as pessoas assim. O meu colete, eu sou do Águias de Cristo, aliás, o pessoal manda um abraço para você. O meu colete prega. Eu tenho o meu colete texto grego, eu tenho no meu colete mensagens evangélicas, e nós vamos sendo sal da terra e luz do mundo. Amém. Porque a igreja não precisa de sal. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Por isso que eu fico feliz. Aí eu apoio. Quem sabe Jesus permite de eu ir treinar um dia lá na academia lá. O pessoal quiser me dar um abraço, vou lá treinar Muay Thai. Não é minha praia, mas eu vou treinar, irmão. Tá convidado. E convidar o Zeca para ir também. Que eu sei que o Zeca, o negócio dele é jiu-jitsu, né? Eu também sou. Sou entusiasta. De fato, sou entusiasta. Inclusive, o treino, né? A equipe que eu treino é em uma igreja também. Ali na Zona Leste também, é mais um desses projetos sociais. Por isso que eu falo tão entusiasticamente desse tipo de trabalho e concordo com o Cruvinel quando ele fala que a igreja precisa realmente ser sal. Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Rock, lá do Anjos de Aço Church, que é um parceirão, um amigo aqui do programa também. Você já viu a moto dele, como é? Uma figuraça. Eu já vi quando ele veio aqui. Ele tem uma moto que tem um desenho do Vale dos Ossos Secos, as caveiras, né? Caveiras, Você sabe o que significa caveira? Muito bacana. No motoclubismo? Todo mundo é igual. Mas alguém falou, mas é símbolo de morte, pastor. Você coloca uma cruz vazia, que é símbolo de ressurreição, na beira de uma estrada é símbolo de morte também. Também, sem dúvida. Mas tem estamos muita aí, coisa. irmão. Os contatos do Cruvinel também à sua disposição. Se você quiser saber sobre as aulas, sobre o curso, tem muita coisa lá, inclusive. O curso de grego. Sobre esses projetos aí que ele acabou de mencionar. Pode mandar uma mensagem para ele que ele vai te responder e eu tenho certeza que vai ser bênção aí na sua vida também. Tá bom? Meus irmãos, vamos falar então, vamos entrar no tema aqui da nossa conversa. E eu separei aqui só um trechinho aqui, um versículo bíblico, que nem vai dar base para o programa, mas é só para a gente introduzir o bate-papo. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E é esse nosso objetivo aqui, levar conhecimento ao nosso telespectador. Então, a pergunta que nós vamos responder é, os dons espirituais cessaram ou continuam ativos? E a nossa ideia é que, realmente, como o apóstolo falou, que nós não sejamos ignorantes com relação ao tema. Nós possamos aprender e nós vamos ter a oportunidade de fazer isso hoje. Reverendo Antônio vai ter a oportunidade de começar respondendo a nossa pergunta, depois o Cruvinel, e aí, na sequência, você que nos assiste vai responder também. Vamos lá. Os dons do Espírito, Reverendo Antônio, cessaram ou não? Às vezes as pessoas confundem
os cessacionistas com aqueles que não creem na ação do Espírito Santo. Às vezes se confunde isso. Às vezes se confundem o cessacionista como aquele que não crê que o Espírito Santo ele possa realizar aquilo que no Novo Testamento é descrito. A questão é que, como cessacionista, eu creio que os dons, conforme aquilo que acontecia na igreja primitiva, no primeiro século, eles não são cotidianos como naquela época, pois a igreja estava indo em formação, o cânon bíblico não estava fechado. Então, na verdade, eu creio que sim, que o Espírito Santo pode agir, Deus pode curar, Deus pode fazer milagres, Deus ele pode fazer o que ele quer, porque ele é Deus. Agora, a questão é o que implica isso na vida da igreja? Essa é a pergunta, né? Quando se fala sobre cessação de dons. E aí nós temos no versículo 7 deste mesmo capítulo dessa carta que o irmão leu, de 1 Coríntios, que os dons são para um fim proveitoso. E aí Paulo, ele coloca essa ideia lá também em Efésios, né? Quando ele diz lá em capítulo 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons naquela época, ou seja, na igreja primitiva, eles eram cotidianos, eles eram corriqueiros na vida da igreja, porque a igreja ainda estava em formação, ela estava estruturando. Hoje nós temos um cânon fechado, hoje nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Então, portanto, os dons, eles não são necessários mais no sentido de que a igreja viva dentro desse podemos dizer, desse perímetro dos dons. Então, a igreja hoje tem a palavra de Deus e, como diz o texto de Hebreus, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio do seu Filho. É isso, Zeca. Boa, boa. Vamos lá, Cruvinel, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Eu já fico feliz com a primeira palavra do reverendo, né? Porque, de fato, existe uma convicção que um cessacionista não crê na ação do Espírito Santo, e isso não é verdade. Então, nós temos que debelar essas informações equivocadas, mesmo porque qualquer cristão sabe que o Espírito Santo, ele é Deus. Qualquer cristão trinitariano como nós, não é? Em que pese os unicistas aí estarem de forma profusa, polulando em nosso meio, mas todo cristão acredita que o Espírito Santo age na igreja. Agora, a questão não é essa. Na verdade, o centro da igreja é Cristo e tudo gravita em torno de Cristo. Inclusive os dons. Os dons devem ser cristocêntricos. Eles devem ser cristocêntricos. E, acima de tudo, não é colocando uma frase teológica dentro de um texto que o reverendo Antônio falou, não somente cristocêntrico, mas ético. Porque o texto diz, em 1 Coríntios, realmente 12, versículo 7, a manifestação do Espírito Santo a do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, existe uma perspectiva de proveito, de objetivo. Agora, é importante colocar aqui, Zeca e reverendo Antônio, e você, telespectador, do que nós estamos falando quando falamos de cessacionismo, continuismo, pentecostalismo clássico, do qual eu me alinho. Eu sou pentecostal clássico. Certa feita, um amigo da rádio disse, por que você fica falando que você é pentecostal? Diga logo que você é teólogo. Mas eu não me envergonho da onde eu vim. Eu sou pentecostal clássico, eu defendo a doutrina pentecostal clássica. O cessacionista, ele crê que a atualidade dos dons do Espírito, que os dons cessaram com a morte dos últimos apóstolos. Ele não descrê da ação do Espírito Santo, mas com a morte do último dos apóstolos, os dons cessaram. Os continuistas creem que os dons existem. Existem os cautelosos, que aceitam, mas com muita cautela, e existem os pentecostais clássicos,
e aqui eu não estou falando de neopentecostal, porque já é uma outra vertente, no meu conceito, uma deturpação do movimento pentecostal. O pentecostal clássico acredita na atualidade dos dons espirituais dados à igreja, inclusive com a evidência das línguas estranhas, que é um outro debate, que eu me proponho a debater aqui com vocês, inclusive usando o texto grego. Agora, não existe, a meu juízo e ao juízo de teólogos pentecostais e ao juízo do que revela as Escrituras Sagradas, não existe, a nosso ver, um texto que diz que os dons cessaram. Onde está o texto que diz que os dons cessaram? Vamos a alguns textos aqui que foram colocados. Romanos 1,11 diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo está escrevendo não aos apóstolos, a uma igreja. E aqui, corroborando o que o irmão Antônio, que eu gosto muito dessa questão de irmão Antônio, eu gosto disso, dessa irmandade, né? Corroborando com ele, que citou Efésios 4, e Efésios 4, inclusive, apresenta dons ministeriais, que também é um outro debate. É para hoje, que eu me proponho a debater aqui também, que vou defender que, inclusive, apostolado é para hoje. Está lá. Não o cargo, o dom. Está lá. Aí nós vemos em Romanos dons de serviço. E aí nós vemos em Coríntios os dons espirituais, que, aliás, muita gente diz que é 9, mas não é 9, mesmo porque existem coisas no plural ali, tanto no grego quanto na língua portuguesa. Ora, o que Paulo diz aos romanos? Veja, e aqui, depois eu vou, para não me alongar muito, não ser prolixo, Romanos 12, 5-8, irmão Antônio, reverendo Antônio, 5-8, assim também nós, conquanto muitos... Não está falando dos apóstolos. Somos, não somente dos apóstolos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, como igreja, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aqui fala dos tais dons espirituais que às vezes as pessoas não entendem o que significa. Ali, ó, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, já é outra classificação. Dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere em fazê-lo, ministerial. Ele engloba esses dons aqui. Ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Então, nós vemos a aplicação desta palavra, dos carismas, à igreja. Aí, o meu irmão Antônio pode pensar assim, não, mas ele está falando da igreja da época. Mas aí não vejo, eu não encontro um texto que diz que não é extensivo a toda a igreja, inclusive esta que é a questão, porque nós estamos na Recainediatec, que é a nova aliança. Mas quando o irmão fala da igreja, essa administração do dom é da coletividade ou do indivíduo? Como, por exemplo, era com os apóstolos? Esta pergunta é boa. Já foi citado aqui, linkando o texto de 1 Coríntios 12, 7 com Efésios, que, embora o dom seja administrado pelo indivíduo, o indivíduo é o instrumento. Então, o dom é instrumental, ele visa a edificação da coletividade. Look me, please, now. Aqui, ó, se você acha que tem um dom, seja ele qual for, para a tua glória, você tem problema sério. Antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem. Teria essa possibilidade, então, Rev, do dom ser uma administração coletiva, e aí cai naquilo que o irmão defendeu logo no início, de uma ação do Espírito Santo. Ele pode curar, ele pode agir da forma como ele bem entender, mas não seria necessariamente uma administração do indivíduo, como aconteceu com os apóstolos. Sim. Os apóstolos tinham essa administração. Mas é isso exatamente que eu estou falando. É instrumental por uma pessoa para a edificação do corpo. Não, eu entendi. E é essa questão que eu quero levantar com o reverendo Antônio, porque, assim, fico com a impressão que, às vezes, quando a gente fala de dom, a ideia é que é o dom que os apóstolos tinham, que continua hoje, que é administrado hoje. Então, a questão... Acho que é essa... Isso, a questão é essa. Por exemplo, se você olhar, a gente estudando o texto de 1 Coríntios 12, foi o texto que Paulo fala muito acerca dos dons espirituais de uma maneira bem detalhada, né? Olhando um pouquinho para o comentário de Kistemaker,
O teólogo Simon Kistemaker, ele coloca alguma coisa em termos de que Paulo parece que no 1 Coríntios 12 ele categorizou os dons. Então, fala sobre dons de sabedoria e conhecimento. Então, seria uma categoria, por exemplo, dons pedagógicos. Fé, curas, milagres, dons sobrenaturais. Profecia, espírito de discernimento de línguas, interpretação de língua, dons comunicativos. Essa pergunta que o Zeca está fazendo, se eu olhar para, por exemplo, cura, dons sobrenaturais, aí vai dizer, bom, então Paulo, ele tinha o dom de curar? Sim. Mas veja, olha que interessante. Olhando para esse aspecto de que o dom tem um fim proveitoso para a edificação da igreja. Paulo, ele tinha um problema. Nós não sabemos o que era. Segundo Coríntios 12, diz que ele tinha um espinho na carne. Ele pediu ao Senhor 3 vezes que o curasse. E Deus falou o que para ele? Não. Paulo, ele fala também a Timóteo. Quando ele fala para Timóteo o seguinte, olha, Timóteo, você precisa tomar um pouquinho de vinho por causa do seu estômago, em 2 Timóteo. Ué, por que Paulo não curou Timóteo? Então, existem essas questões todas. Dizer, bom, peraí, então o dom não é para o indivíduo, a promoção do indivíduo. E é isso que a questão do dom, ele trata como o pastor falou, o pastor Roberto falou. É dado ao indivíduo para que um fim proveitoso à igreja. Então, é nesse sentido. Deus ele trabalha com indivíduos para que cada indivíduo ele seja útil para a edificação da igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo, não é do indivíduo. Não é para a promoção do indivíduo, é para a glória de Deus. É para, como o pastor disse, tudo gira em torno de Cristo, né? E é interessante que quando Paulo ele fala sobre isso daí, ele fala que no versículo 4, capítulo 12 de 1 Coríntios, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. Também há diversidade nos serviços, diversidade nos dons, diversidade nos serviços e diversidade nas realizações. Quer dizer, então, que eu tenho dons, serviços, realizações. São diversos. Os dons, que é o caris, né, que o irmão falou. O serviço, que é a diaconia. E as realizações, que é o trabalho de cada crente na igreja. Então, veja que Deus ele se utiliza de indivíduos para que esses indivíduos, com os dons espirituais, eles possam ser úteis na igreja. É isso. Glória a Deus. E eu concordo peremptoriamente, número, gênero e grau. E aí, o tema do nosso debate é: os dons cessaram? Não é? Porque, veja, o reverendo Antônio apresentou uma construção teológica de um autor que deve ser respeitado. E eu poderia apresentar outras tantas construções teológicas de autores pentecostais que também devem ser respeitados. Agora, atendo especificamente ao texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 12, que, aliás, todo o texto de Coríntios, né, é muito interessante. É possível a pessoa ter dons e ser carnal ao mesmo tempo. Isso é o tema de um dos meus livros, né, um dos meus capítulos, que eu falo que é Corintizomai, que a pessoa ser considerada como um Corinto. E é possível ter dons e ser carnal, a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Mas, no tema, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor, certo? Sim. Segui o amor. E procurai. Procurai o que é? É um imperativo? Procurai com zelo, quer dizer, com determinação, os dons espirituais. Está falando aos apóstolos ou à igreja de Corinto? A igreja de Corinto. Mas, principalmente, o que profetizeis. É um dos dons que você tem ali. Algumas teologias sistemáticas colocam, né, como dons de saber, dons de poder e dons de elocução. Ou conforme a designação que foi colocada aqui pelo reverendo Antônio. Mas o texto é claro, queridos. Procurai com zelo. Por quê?
Qual é a função de um dom espiritual? Jesus, certa vez disse, se você não crê no que eu falo, acredita naquilo que eu faço. Quando o texto diz em Atos 1,8, recebereis dinamis, tem que fazer biquinho, viu? Dinamis. Dinamis é gerador de força. Alguns pregadores falam uma bobagem aí, que Deus vai dar dinamite. Primeiro que isso é um anacronismo, Nobel não tinha nascido, e esse negócio de pregador ir na igreja dos outros dizendo que vai quebrar tudo, nem recebe, irmão, que Deus nos levantou para edificar, para ser bênção. E aí você vai receber poder para ser o quê? Mártir, que é testemunha, e arriscar a vida, muitas vezes. Embora hoje nós vivemos numa possibilidade de pregação com maior liberdade, a luta ainda continua. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E nós precisamos das habilidades espirituais. Veja, primeiro, nenhum irmão presbiteriano, batista ou qualquer congregacional sensacionista vai dizer a você que o Espírito Santo não age. Se alguém te ensinar isso, está falando uma mentira, como dizer exatamente que um sensacionista não evangeliza. Isso é mentira. Grandes agências missionárias são oriundas de igrejas sensacionistas. Agora, eu não posso, a título desta verdade, negar que a Bíblia ensina a procurar os dons. Se é para procurar os dons, querido dileto irmão, é porque eles estão disponíveis. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 4 a 8, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, nele, para a glória dele, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, pelo que você faz, como já foi citado a questão das obras aqui, de maneira que não vos falte nenhum dom. E aqui você pode conjecturar, do que ele está dizendo? Não, mas ele coloca nenhum, então é nenhum mesmo. Que não falte à igreja nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres imprescindíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Não falte nenhum dom. Versão corrigida. Nenhum dom vos falta. Versículo 7. Uma versão mais moderna. De maneira nenhum dom vos falta. Uma outra versão. Já nenhum dom vos falta. O texto grego que diz ristereistai, que é o verbo presente passivo de ristereo, passar, faltar, nenhum dom falta. Está falando a igreja, Zeca, irmão, reverendo Antônio, a igreja. E a igreja está até hoje, até que Jesus volte para nos buscar, seja para os pré-tribulacionistas, para os mesos, para os prós. A igreja é detentora da ação do Espírito Santo e os dons são dados para a edificação do corpo. Boa. Okay. Quer comentar? Não, eu só queria justificar a questão de que os dons, eles, como eu disse, os dons, a gente não vai colocar o Espírito Santo numa caixinha. Mas a questão é a seguinte, os dons eram necessários na época da igreja primitiva, como eu disse, por quê? O texto de Hebreus fala que eles acompanhavam o anúncio do evangelho. Por quê? Porque o cânon ainda não estava fechado. Mas, se você olhar em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal do edifício. Então, tudo aquilo é construído nessa pedra. Agora, os profetas, os apóstolos, eles foram o fundamento da igreja. Ora, a partir do momento que a igreja foi fundamentada, ou seja, que a igreja tem um fundamento, então a igreja vai sendo construída em cima desse fundamento. Eu não preciso construir um novo fundamento. É isso que Paulo está colocando aqui. O pastor, você me permite só uma pergunta para eu compreender? Pois não. Com a vênia devida, só para eu entender.
É porque o senhor falou 2 vezes e eu, nesses anos de estudo, acho que eu não consegui entender isso. Os irmãos cessacionistas dizem assim que os dons cessaram porque o cânon fechou. Sim. Cânon é vara de medir, ou aquilo que serve nova em regra. O que é que tem a ver o cânon fechado e uma ação do Espírito Santo com relação à dotação de dons? O que é que tem a ver? Vamos lá. Por que uma coisa, por que cessa uma coisa com relação à outra? Só para eu entender. Mas boa pergunta. Lembra dos dons comunicativos? Sim. Profecia era uma delas. As profecias, o que eram? As profecias eram Deus usando homens para dizer aquilo que Deus haveria de colocar em termos daquilo que ele, Deus, quer dizer para o seu povo, não é? Então, nós temos no Antigo Testamento os profetas. E os profetas, o que falaram, foram registrados. Da mesma maneira, no Novo Testamento, tivemos também os profetas, os apóstolos e profetas. Por exemplo, Ágabo foi um profeta. E Ágabo, ele profetizou a fome que haveria no tempo do imperador Cláudio, e houve fome. Ágabo disse que Paulo seria preso, e realmente Paulo foi preso. E aí eu pergunto, pastor, essa questão de Ágabo não entra como texto, está citado num texto inspirado, mas não se torna regra normativa, né? Sim. Agora veja, sim, claro. Agora veja, Paulo, como Pedro diz, que homens foram levantados para revelar os mistérios de Deus. Os apóstolos, eles foram levantados para revelar ou dar continuidade ao ministério de Cristo no sentido de revelar os mistérios de Deus. O último apóstolo foi João, que morreu. O último apóstolo foi Paulo, mas o que morreu foi João. E o último livro inspirado por Deus foi Revelação ou Apocalipse, cujo autor foi João, na ilha de Patmos. Quando João morreu, cessou-se a questão da revelação de Deus, porque tudo que era necessário revelar foi revelado. Fechou ali. Se eu considero a Bíblia com cano fechado como única regra de fé e prática, vamos colocar que o dom de profecias continuasse. Opa, então Deus não fechou o cânon. Então Deus não cessou ali. As profecias continuam. Espera aí. Então, espera um pouquinho. A Bíblia, ela é a verdade ou ela contém parte da verdade? Entendi sua linha de raciocínio. Eu queria fazer uma consideração sobre isso. Eu deixo. O senhor entendeu agora? Entendi sua linha de raciocínio. Então, como está fechado o cânon, então não é... E os apóstolos e profetas, eles foram o fundamento da construção da Igreja de Cristo, em termos de doutrina, prática litúrgica, culto, etc, etc. Então, acabou-se por aí. Ou seja, os dons, Deus pode fazer o que Ele quiser. Curar, enfim, Deus pode fazer o que Ele quiser. A questão é, os dons como eram na igreja primitiva, uma prática corriqueira que acompanhava os apóstolos, que acompanhava os discípulos de Cristo, naquilo que eles anunciavam o evangelho, e aí haviam sinais e milagres para que as pessoas pudessem ver, é mesmo, esses homens são de Deus, porque não havia a igreja estruturada, não havia a revelação completa das Escrituras, então os dons eram necessários. A partir do momento que fechou o cânon, os dons não são mais necessários. Eu já volto com a palavra e os comentários do Cruvinel. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Você viu que a conversa é tão boa que a enquete até passou aqui, mas eu preciso chamar. Então, acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar toda a interação com o programa, inclusive as nossas enquetes. Põe na tela, por favor, a enquete que nós colocamos para a edição de hoje. E a pergunta é bem simples. Os dons cessaram ou continuam? 3 opções. Primeira delas, os dons espirituais cessaram após a época dos apóstolos. Segunda opção, os dons espirituais ainda estão ativos. Terceira opção e mais famosa delas, não sei, que é aqui no Vejam Só denominada de a opção Heber Cocarelli, né? Ele sempre ia nessa, não sei. Ele era danadinho, né? Para não assumir, para não falar nada, ele ia, não sei, vou aprender hoje. Então, se você quiser, você pode ir nessa opção aí também, tá bom? Saudade, meu irmão. Ele é incrível. E por isso que a gente sempre coloca a opção não sei, porque daí toda vez que a gente chama a enquete,
a gente lembra do Weber também, ele que carpiu aqui, né, Thomas? Abriu espaço para a gente poder caminhar hoje nessa terra tão asfaltada aqui, mas na época dele estava difícil, ele que abriu espaço aqui. Um grande abraço, Weber. Deus continue abençoando sua vida. Bom, vamos voltar então aqui para a nossa... vai lá, vote, participe, nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui durante o programa. Eu podia fazer uma sequência de debates aqui com meu amigo, só nessa área. Por exemplo, nós já citamos a questão dos dons ministeriais, da atualidade dos apóstolos e outras coisas mais. Mas aqui, então, eu vou compartilhar aqui, meu querido irmão, com a vênia que lhe é devida, a visão que nós temos dessa questão do texto. Bom, primeiro existe uma diferença entre dom de profecia e ministério do profeta. O profeta é um dom ministerial, Efésios 4:11, que é aquele que antigamente, muito antigamente, na época do Zeca, que já tem uma certa idade, era chamado de dom da palavra. Fulano tem o dom da palavra. E tem o dom de profecia. Então, eu discordo da colocação respeitosamente, da colocação do reverendo Antônio, pelo seguinte: Ágabo profetizou, mas não se tornou uma regra normativa para a igreja. As filhas de Felipe eram profetisas. Tinham dons de profecia, tinha dom de profecia. A Bíblia mostra, com textos que eu já citei aqui, que, inclusive, do texto de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, principalmente que profetizeis. É óbvio que essas pessoas que profetizavam, que foi normatizado no capítulo 14 porque o pessoal estava abusando, e nada disso se tornou doutrina para a igreja e nem entrou no cânon sagrado. As profecias que lá estavam não entraram no cânon sagrado. Mas podemos tomar testemunho da história. John Hus profetizou o nascimento e a vida de Lutero. Está lá na história, com clareza. É tributada a Satanás ou a carne? Ou foi para eu não ser deselegante ou desrespeitoso, ou tentando colocar na boca de um grupo de irmãos o que eles não disseram, porque eles não disseram que é do diabo nem que é da carne. Mas então seria uma ação aleatória de Deus, a profecia de John Hus, não é? Quando ele foi martirizado 100 anos antes. 100 anos antes. Então, veja, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Gesiel Gomes disse: abram o livro. Não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Bonito, né? Bonito. Eu era muito jovem, ele falou isso na Conferência Sul-Americana Pentecostal. Maravilha! Toda a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Toda a Bíblia é doutrina? Não. Toda doutrina para a igreja? Também não. Tem questões que são específicas a Israel. Porém, a Bíblia mostra que havia profecias. E não somente profecias. Foi falado sobre cura divina aqui. E eu creio em cura divina. Eu vi paralítico levantar e sair andando. Eu vi aidético curado. Para mim, o tempo para Deus sempre é o presente do indicativo ativo. Ele é ontem, hoje e amanhã ele ainda é. Presente indicativo ativo. Ele cura. Você crê em dons, não crê em dons, ele cura do mesmo jeito. Ele opera do mesmo jeito. Agora, se a Bíblia diz procurai com zelo os dons espirituais, é um imperativo. A igreja não acabou. A igreja está aí. A luta espiritual está aí. Pergunta a um irmão presbiteriano: você crê na existência do diabo? O que ele vai dizer? É lógico que creio. A não ser que ele seja um liberal e precise, não é, encontrar com Jesus, ser eleito. Quer encontrar com o diabo. Não, tá amarrado. Não, porque... não é, irmãos? Pergunta aí para a não ser que seja um liberal, seja quem for, ele acredita. Os dons são dados para essa batalha espiritual, para o testemunhar. Jesus disse: você não crê no que eu falo, acredita nas obras que eu faço. E Jesus fez muitas obras. Existem textos bíblicos, declarações, por exemplo, a questão das línguas, não é? Que é uma questão muito cara para os pentecostais. O texto do capítulo 14, eu consigo lembrar o texto de cabeça, em grego. Já que você citou das línguas, depois o reverendo Antônio vai ter oportunidade, você falou de ser um tema caro para os pentecostais. Não seria a gente pensar, não seria complexo pensar que a língua tem que ser uma manifestação para que os outros dons aconteçam?
Nós temos... Essa pergunta é boa. Aliás, lá no site do Vejam Só e no meu também, tá? Uma entrevista que você fez aqui comigo sobre a questão dos dons. Existem coisas que são ensinadas equivocadamente. Atos 2, a língua estranha, não está escrito isso lá. Glossolalia, glossa é língua, laléu é falar, e lá fala de idiomas. Você interpretar que ali eram as línguas estranhas é um equívoco. Mas se você pegar o capítulo 14, o versículo 2, porque os irmãos sensacionistas, eles consideram Atos dos Apóstolos um livro descritivo. A exacerbação disso diminui a inspiração de Atos, porque tudo é inspirado ali. Sim. Tudo é inspirado. É teopneustos. Teopneustos, bonita essa palavra? Inspiração. E aqui diz, pois quem fala em outra língua, na versão corrigida, coloca língua estranha. A palavra estranha não existe. Mas quem fala em outra língua, acho que é rogar, lalon, o que está falando em línguas, não fala aos homens, mas a Deus, literalmente no grego. Não é? Rogar lalon, inclusive, é um particípio. O que está falando... No que está falando, não fala, se não fala aos homens, fala a Deus, o que é que só Deus entende? E aí eu disse, e em espírito fala mistério. Se é mistério, não é idioma. Se é mistério, não é idioma. Então, a possibilidade da língua estranha é correta. E o Atos dos Apóstolos, capítulo 10, não era idioma. Sim. Porque todo mundo falava o mesmo idioma. O que eu estou dizendo aos irmãos, que você não precisa falar em línguas para ir morar no céu. Quem falar uma coisa dessa é herege. Tá. Porém, se você aceitou Jesus, a Bíblia coloca o imperativo, procurai com zelo os melhores dons. Ó, você estava indo bem, vocês estavam quase caminhando para concordar, mas agora ele deslanchou, foi longe do irmão, não foi, Reverendo Como Paulo? assim? Dileto propíquo. Ué, porque você falou em línguas. Agora, dá a sua observação aí, que agora ele falou que para ter o dom espiritual tem que falar em língua antes. Certo, vamos lá. Eu falei isso? Não. Você está usando o argumento do homem de pai. Mas eu creio que batismo no Espírito Santo tem uma evidência das línguas. Mas o dom não é do Espírito? Só vai ter o dom quem for batizado com o Espírito, não é? Eu estou numa sequência lógica. Eu admito, de acordo com o texto bíblico de Atos 19, eu admito, no batismo no Espírito Santo, que nossas crenças são diferentes, que para os irmãos presbiterianos é a conversão, né? Isso. Nós fazemos a diferença. Eu admito, inclusive, a possibilidade da profecia, porque está escrito. Tá, vamos lá, Antônio. Agora eles foram cada um para um lado. Agora vai ficar bom. Diz aqui, Paulo falando, no versículo 31, antes do versículo 1 do capítulo 14 de 1 Coríntios, mas no 31, capítulo 12, diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que Paulo está dizendo aqui? A igreja de Corinto estava ali, tinha irmão que dizia assim, eu tenho dom de cura. E o outro dizia assim, eu tenho dom de profecia. E o outro dizia assim, eu tenho o dom de discernir espíritos. E o outro diz assim, eu tenho o dom... Percebe? Ou seja, estava havendo uma disputa dentro da igreja. E Paulo está querendo resolver isso, certo? Os melhores dons. Na verdade, o dom de falar outras línguas, eu quero me policiar, porque a gente tem um péssimo costume de falar línguas estranhas. Não. Outras línguas. É o que o texto da Bíblia diz. Outras línguas. Alguns dizem, a língua de anjo lá, que fala 1 Coríntios 3, tem nada a ver. Outras línguas. Vamos lá. A palavra glossa, como nosso irmão conhece grego, é doutor perto de mim, que eu sou uma formiguinha nesse conhecimento que o irmão tem de grego. Bondade sua. Glossa significa idioma, ou seja, denota um código linguístico, uma linguagem estruturada. Sujeito, verbo, complemento. Linguagem estruturada. Se você perceber hoje, dentro daquilo que se fala comumente, o que se ouve são são palavras que são ditas e se repetem. Frases estruturadas, sujeito, verbo, complemento. Estamos conversando aqui, nós estamos batendo um papo.
Nós estamos usando uma linguagem. Qual linguagem? Qual língua que nós estamos usando? Português. Ora, naquela época, eu ia para Capadócia. Eu era judeu. Que língua que eu usaria? Grego. Ah, tá, ok. Mas tinha regiões que, por exemplo, os caras não falavam fluentemente o grego. E eu tinha que falar com eles de que maneira? Na língua deles. O Espírito Santo dava dons para que essas pessoas falassem na língua daquelas pessoas, para que elas pudessem entender. Atos capítulo 2. De outra sorte, o falar em outras línguas identificava que aquela pessoa havia crido no Senhor Jesus. Aconteceu em Jope, na casa de Cornélio, quando aconteceram os discípulos de João Batista, que só conheciam o batismo de João. Então, quando Pedro impõe a mão sobre aquelas pessoas, elas começam a falar em outras línguas. Isso identificava o quê? Primeiro, que aquelas pessoas aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. E segundo, que naquela época os judeus entendiam que a graça da salvação só era destinada ao povo judeu. Então, o que acontece? Quando os gentios começaram a receber o dom de outras línguas, tá aí, ó. E aí houve aquela controvérsia de Atos 15, quando, lá no concílio de Jerusalém, eles quiseram, não, tem que batizar? Não, batizar e circuncidar. E houve toda aquela questão onde Tiago, o líder da igreja, ele levanta e ele dá a palavra final. Não, meus irmãos, olha, veja o testemunho de Paulo, veja o que está acontecendo com os gentios, não é por aí, tal, etc. E eles estabelecem ali uma decisão. Então, na verdade, os dons de outras línguas, eles serviam para esse tipo de função dentro da pregação do evangelho e dentro da igreja, como aqueles que foram reconhecidamente crentes no Senhor Jesus Cristo. É isso. Bom, Aguçou agora? Opa, tô até abrindo aqui o... Tá abrindo o grego aí? Exatamente. Rapaz, boa. O Reverendo Antônio mandou bem agora. Então, você viu que ele chegou todo mansinho, né? Agora que ele foi no grego, ele tá se sentindo acuado agora. Aqui, ó. Eu falei, ele é doutor em grego. Né? Léxico do Novo Testamento grego. Ele é bom, mas eu quero grego sem o viés teológico doutrinário. Não, isso aqui é tradicional. Não, isso que você já falou, já reafirmou que você é pentecostal clássico. Não, mas eu sou pentecostal, mas eu sou pentecostal e sou um acadêmico. Então vamos lá, grego sem viés teológico. Tá bom, vai, Editora Nova Vida, Léxico do Novo Testamento grego. Ai, você conhece essa obra? Esse é bom, então, esse é boa. Léxico do Novo Testamento grego, né? Então, não é exatamente aquilo que não sei se ele pegou do Strong, não sei de onde foi. Eu tenho muita dificuldade muitas vezes com aplicativo do Strong. Só o aplicativo. Strong é uma obra excelente, mas o aplicativo muitas vezes é sintético. E nós temos que lembrar o que é polissemia lexical. O que é polissemia lexical? É a aplicação da palavra dentro do enunciado. Outra... traduzindo em miúdos, é o significado do termo denunciado, semântico do termo denunciado, o que ela significa. Mas lexicograficamente, glossa, né, gama, lambda, ômega, sigma, alfa, é língua, não especificamente idioma, é língua. Esse aqui, ó, órgão, língua, como órgão da fala do paladar. O léxico do Novo Testamento grego é respeitado, né? Sim, do Novo Testamento grego da Vida Nova. Claro. Aí, pode ser vertido para língua e idioma, dependendo do contexto que está colocado. Perfeito. E eu, como um teólogo extremamente, pelo menos, esmerando na honestidade, Atos 2 está falando de idioma. Achar ali língua estranha é equívoco, mas não é em Atos 10, porque todo mundo falava o mesmo idioma. E, por exemplo, se eu disser aqui, pastor, nós predicaremos a palavra de Deus, pero predicaremos a palavra de Deus a los pueblos que hablan espanhol. O irmão consegue compreender? Claro. É um idioma. É um idioma espanhol. O senhor traduz ou interpreta?
Depende daquilo que da onde você vai usar. Existem expressões idiomáticas que não se traduzem. Elas são equivalentes, elas se interpretam, elas não se traduzem. Mas você traduz dentro da equivalência semântica de onde que você está falando. Por exemplo, o paulista diz "tais para frente". Só o paulista diz isso. Ponta cabeça. São expressões idiomáticas. Mas o senhor traduz. O conceito. Aí o texto diz o seguinte, o texto lá de Coríntios, capítulo 12. Interpretação de línguas. Porque interpretação de línguas não tem tradução. É uma coisa sobrenatural. Se tradução tivesse, não precisaria ser sobrenatural, amado. Então, deixa eu terminar, porque são os dons de elocução. O negócio é profundo isso. Eu entendi a linha de raciocínio do reverendo Antônio. Eu entendo. Se eu disser aqui, Hananitipó, Antônio Moksani, eu estou falando em coreano. Deus te abençoe, pastor Antônio, né? Mas, tradução. pastor, algumas coisas, como eu disse, elas se interpretam, elas não se traduzem, como o irmão mesmo disse. Por exemplo, upside down, em inglês, é de cabeça para baixo. I don't care. Em inglês, eu não estou nem aí. Welcome, dependendo do que é bem-vindo ou de nada. Perfeito. O senhor está percebendo que existe uma interpretação e não uma tradução literal. Mas aí que eu quero chegar. Entendendo? Dentro existe questões gramaticais e idiomáticas que você faz a tradução. No texto bíblico tem a tal do cibolete. Cibolete era uma questão de forma de pronunciar, não é? Porém, aqui está dizendo assim, não está dizendo tradução de línguas, está dizendo interpretação. E, no caso, não é tradução idiomática. Não. É uma questão sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus que você recebe para interpretar línguas. Por exemplo, se alguém... Eu vi que o irmão falou dessas línguas estáticas que acontecem no meio do pentecostalismo. Mas eu falo em línguas, irmão. Eu não consigo... Eu falo em línguas, irmãos. Eu falo em línguas, sou pentecostal. Então, Não precisava nem falar. Mas eu gosto de asseverar. Agora, é o seguinte, eu não gosto de brincadeira com isso. Como pessoas contam piada. Se você conta piada com língua estranha, você está em pecado, crente pentecostal. Porque se aquilo é sério para você, não é coisa de brincadeira. Eu não consigo... Se você disser assim, pastor Cruvinel, fala em línguas aí. Eu não consigo. Não sai. Mas se eu começar a orar a Deus, no meu particular, eu consigo falar em línguas. É subjetivo? Até é. Porque a Bíblia diz que o Espírito, com gemidos inexprimíveis. Mas aí já é um outro debate. Então, mas a questão... Até porque o irmão foi bem, no seu particular. Aí acho que até o reverendo Antônio vai concordar no seu particular. Mas a questão é a seguinte, os dons, como dissemos no início, é para o bem proveitoso da igreja. Sim. E no caso aqui, edificação própria, como diz Romanos. Exato. Também. Por isso que Paulo está dizendo, é preferível vocês terem o dom da profecia, que no caso, como bem disse o pastor Roberto, no sentido de que a profecia era a pregação do evangelho, ou a pregação das escrituras, a elucidação das escrituras aos ouvintes, e do que falar em outras línguas. Mas o senhor vê o texto, como que o texto diz aqui? Me ajuda aí. Paulo fala, por quê? Porque edifica. Mais ainda, vem um não crente, entra na igreja e vê aquilo tudo. Paulo está dizendo aqui. Está dizendo. Ele vai ficar escandalizado. Fala, o pessoal deve estar bêbado, o pessoal deve estar alucinado, alguma coisa assim. Do que ele chegar na igreja e falar, a pregar o evangelho. Eu só quero dizer uma coisa. Eu, particularmente, não estou colocando aqui, desmerecendo absolutamente nada. Só estou colocando uma opinião pessoal. Eu, até hoje, não vi alguém dizer alguma coisa e um outro interpretar. Eu, até hoje, não vi. Mas tranquilo, pastor. Eu entendo, é só você estar na igreja que acredita nisso que dá tudo certo. Se um dia você estiver no culto com a gente, pode acontecer de Deixa o Antônio concluir. Conclua, pastor. Não, é isso. Ou seja, a palavra de Deus diz que os sinais acompanhavam os apóstolos, os discípulos de Cristo. E a partir do momento que o cânon está fechado, que tudo está encerrado, de novo, eu não estou colocando que Deus não possa fazer, não é nada disso. Mas isso é algo que eu estou tentando construir. É o que eu estou tentando
fazer um fundamento em cima de um fundamento já estabelecido. Entendi. Boa. Pastor... Ó, eu vou precisar chamar um intervalo. Então, 2 minutos. Tá aqui no jeito, irmão. 2 minutos, vai lá. 2 minutos que eu preciso ir pro intervalo. Vai, Cruvinel. Olha, leitura bíblica, irmão. Leitura bíblica aqui comigo. Isso é difícil. E eu concordo aqui com o que o reverendo falou. Mas, ó, vê se não é sobrenatural o negócio. Vem aqui, ó. Eu concordo, mas olha aqui. Ó. Mas olha aqui, eu sempre coloco uma diversativa. Vai lá. Você sabe que eu e ele terminamos no abraçado e tomando café não, junto. sei, mas E cultuando a Jesus. Mas, ó, que é bênção. olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, não é? Mas para os incrédulos. Se fosse idioma, não era sinal nenhum, era só traduzir. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Paulo está asseverando a realidade da profecia. O texto que o pastor, que o reverendo citou, que fala, e Paulo preferia falar no seu idioma, o versículo anterior diz, mas eu falo mais línguas do que todos vós. Será que Paulo falava 10, 15 idiomas, 20, 30? Era um poliglota de tal monta, ou ele tinha o poder de Deus na vida dele? Não, também. Não é? Ele tinha, mas o texto fala do poder ali. Não fala do mas poder. Mas ele era um exímio conhecedor. Sim. A ideia não, ele cita a filosofia. Ele falava mas várias. Ele falava acádico? Latim. Ah, Ele falava latim, grego. Grego. Uma, duas, vai lá. Hebraico, grego, 3. hebraico. devia falar aramaico. 4, acabou. falar. Que mas é mais? poliglota. 4. Já não é? Meus irmãos, olha só o que era citado. Só... Pro mundo Sim, da realidade dele. mas a Era citação... muita coisa. Sim, mas Era. escutem, meus irmãos, a citação somente das etnias que haviam no Pentecoste Sim. suplanta muito, e cada um falava por Sim. poder de Deus. Não, É, sim, nesse tinha aspecto, os seus sim. dialetos. Exatamente. Mas para uma pessoa da época, Ó. falar 4, 5, 6 idiomas era Então, absurdo. mas aí a questão da uma profusão tão maior do que essa é muito raro. Você vê alguém que Não. fala 10, 12 idiomas, não é? Mas Não, hoje em existe, dia, mas é raro. Olha, Vai, vamos lá. com a 24, porém, se todos profetizarem e entraram incrédulo e indouto, e aqui não está falando do cânon. Não está não, irmão. Não está da preparação do cânon, o dom de profecia, ó. Porém, se todos profetizarem e entrar incrédulo e indouto, e ele por todos ele por todos convencido e por todos julgados. Se, ó, palavra de conhecimento, tornam-se manifestos os segredos do coração. Não está falando do cânon, irmãos. Está falando de uma manifestação poderosa espiritual ali na vida da igreja. É isso, querido. Isso, que bênção. Eu creio. Eu creio. Receba essa Aleluia. palavra, irmão. Mas na E questão agora é das o línguas eu seguinte, tenho ó, dificuldade. Mas a palavra foi boa. os sinais seguirão aos que creem. Então, O pastor disse que nunca viu alguém interpretar línguas. É raro, mas eu já vi. Eu já vi cânticos espirituais. Agora, se eu não tivesse visto, não mudaria a minha fé em Cristo. Não. Em Cristo, não. Deixa eu chamar o intervalo. Vou deixar. Nós vamos estourar só um pouquinho o bloco, mas foi bem. Tenho certeza que você que acompanhou aí está sendo abençoado, edificado com as reflexões. Vou colocar aqui para você primeiro o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? É uma indicação aqui do Vejam Só. Código 11 3115 0819. Anota, amanhã, horário comercial, você liga. Se preferir, pode mandar uma mensagem também, que o pessoal da secretaria responde lá para você, tá bom? Além disso, tá aqui, ó, todas as redes sociais da HIT, site da HIT. Quer conhecer melhor a nossa programação, o nosso conteúdo, uma emissora que pensa para oferecer qualidade para você e para sua família. Então, se você tá aí meio desgostoso, não tem qualidade, a televisão, nada presta, vem aqui para a HIT, vem conhecer a nossa programação, talvez seja uma ótima opção. Eu tenho certeza que se você conhecer, não vai largar não, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, de volta aí com o nosso debate, intervalo bem rapidinho. Nós vamos dar continuidade aqui ao Vejam Só, hoje falando sobre os dons espirituais, né? A continuidade ou não desse tipo de manifestação. Recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José e o pastor Roberto Cruvinel, que no primeiro bloco aí deram as suas observações, contribuições. Neste bloco, considerações finais e uma aplicação para você que nos acompanha, nos assiste
e tá curtindo aí a conversa de hoje. Antes disso, bem rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para o pessoal que participa aqui do programa, curte o programa e manda a foto. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente do programa que com muito carinho nós vamos mandar aí para você, uma forma de reconhecer, tá bom, a sua audiência aqui no programa. Então, acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, e por lá mande a sua foto. E você nos localiza por Programa Vejam Só. Vai direto nas mensagens, e aí aproveita que está assistindo agora o programa, faz uma selfie e manda pra gente lá, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Vamos colocar as fotos aí na tela que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas vem aqui da cidade de São Paulo, da região de Guaianazes, e quem aparece aí, ó, acompanhando, vejam só, é o Ricardo Lima. Obrigado, Ricardo, pela audiência, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa também. Nossa oração é que o Vejam Só seja bênção aí na sua vida, meu irmão. Obrigado pela participação. Saímos de São Paulo, vamos lá para Bahia, para a cidade de Alagoinhas. E quem vai aparecer aí, ó, é a Irailza, nossa telespectadora lá de Alagoinhas. Alagoinhas participa bastante aqui, né, Thomas? Recentemente o pessoal mandou assistindo lá no YouTube, ao vivo também. Poxa, obrigado, viu, pelo carinho aí do pessoal da Bahia e de maneira mais específica aí de Alagoinhas. Bom, encerramos as fotos de hoje lá em Maceió, a belíssima capital do estado do Alagoas. Israel Geraldo é o nosso telespectador aí, ó. E Israel, tô felizão acompanhando o Vejam Só. Ah, que legal, hein, meu irmão? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela audiência. Fiz uma foto super produzida aí. Atenção aí, produção. Foto bonita na tela aí, hein? Marca aí pra depois a gente considerar aí na hora de mandar a caneca, hein? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E toda a galera aí de Maceió que nos acompanha e manda muita foto participando também, tá bom? Fica aí o nosso abraço. Põe na tela aí o nosso presente, ó. Nós vamos mandar aí na sua casa essa belíssima caneca aí, tá bom? Para você poder aí tomar seu café, seu chá, sua água, poder desfilar aí com esse presentaço aí do Vejam Só para você, tá certo? Mande a sua foto e participe. Nós vamos informar quem ganhou no final do mês de agosto, tá bom? Meus irmãos, o bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada. Considerações finais e uma aplicação. Como o reverendo Antônio começou o primeiro bloco, o pastor Cruvinel tem o privilégio de começar esse. 3 minutos, pastor. Está escrito. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 19. Não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Elas chegam até nós, até hoje, não para modificar o cânon sagrado. Isso é heresia. Nenhuma profecia pode ser antibíblica. E nenhuma profecia, ela substitui a palavra de Deus. Nenhuma profecia. Está escrito na palavra do Senhor, vou aqui pegar o texto aqui, não é? Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É futuro, o verbo está no futuro. Eles vão profetizar. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Nós temos velhos na igreja, nós temos jovens na igreja, nós temos filhos e filhas na igreja. João 1,12, todos quantos receberam deu-lhes estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você ser salvo, você não precisa falar em outras línguas. Ou em línguas estranhas, não é? Como foi sugerido, e eu vou respeitar os tradutores da corrigida, que colocaram uma tradução com equivalência dinâmica ali, que está correto. Sim. Porque se é mistério, é estranho, não lhe é peculiar. Você não precisa acreditar ou ter especificamente, eu ouvi muito isso, pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, será que eu sou um crente de segunda classe? Mentira. Quem te ensinou isso está errado. Atos 2,21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas deixa eu te dizer, enquanto o harpazo não acontece, o roubo da igreja, o Senhor te levar para o céu, nós estamos em batalha, luta. E luta contra as trevas, luta contra nós mesmos. Nós estamos em luta para divulgar o evangelho de Jesus. E ele disse, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Eu respeito meus irmãos sensacionistas, são meus irmãos, vamos morar no céu,
Vamos morar no céu. Junto. Eleito. Trabalhando, né? lá. Então, acho interessante que Spurgeon disse assim, se você não coloca... Eu vi um gracejo aí, um pouco antes, Spurgeon disse assim, se você não santifica a sua vida, você coloca em dúvida a sua eleição. Os arminianos dizem, se você não santifica a sua vida, você perde a salvação. No fim, afunila. Certo é que nós vamos para a glória. Para a glória. Mas, enquanto isso, a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons, é imperativo. Entrega a tua vida a Jesus, se você ainda não é crente. Se você está afastado, volta. Quem quiser estudar grego comigo, não é? Quem quiser aprender a língua grega, a língua do Novo Testamento, no seu celular, ou estudar nos nossos cursos teológicos, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, ou aquele negócio da moto, 11 967 66 5787, ou entra aí, teologiacursos.com.br. Me segue no meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, e no meu canal do YouTube. Meu amigo Zeca, obrigado, você está muito chique. Irmão Antônio, aceita, posso ir lá treinar? Vai ser tá bem convidado. Vai ser bem recebido. Eles vão te colocar amarrado lá no saco de pancada lá. Obrigado, Cruvinel. Eu que agradeço, amigo. Reverendo Antônio, obrigado. Viu? Honra, viu, meu irmão? Deus abençoe. Os contatos do Cruvinel à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que você vai ter acesso, tá bom? Reverendo Antônio, 3 minutinhos também pro irmão, por favor. Eu vou ser bem rápido. E eu gostaria de ler um trecho de um artigo que eu estava pesquisando sobre o assunto. O articulista chama-se Robert Hotwell. Ele é editor de um ministério nos Estados Unidos. E ele diz assim, se a revelação especial divina não cessou, se a profecia e os dons mencionados continuam, não temos escolha senão registrar essa revelação e segui-la, pois Deus ordena que guardemos e sigamos a sua palavra. Se a revelação especial divina não cessou, Deus não falou definitivamente em seu Filho. E o cânon fechado da Escritura não pode ser nossa regra final de fé e prática. Combinar teologia reformada com a posição continuista de que dons de profecia, milagres e línguas é produzir uma instável e irreconciliável mistura de elementos contraditórios. Mas isso não implica que os cessacionistas neguem a contínua presença e ação do Espírito Santo. Nós, cessacionistas, não cremos que o Espírito seja incapaz de falar através de profetas atualmente, mas apenas que ele escolheu não o fazer. Nós, cessacionistas, acreditamos que o Espírito pode, muitas vezes, curar as pessoas de maneira inesperada quando oramos por elas. Cremos que o Espírito Santo fala conosco através da ação e exposição de sua palavra. Cremos que ele abre e fecha portas para nós e até mesmo arranja, entre aspas, coincidências providenciais em nossas vidas. De fato, afirmo que o cessacionismo reformado, tradicional, tem uma visão um pouco mais apurada do poder e liberdade do Espírito que o continuismo tradicional. Boa. Que assim eu faço essas palavras deste editor as minhas. Boa. Muito obrigado, Reverendo Antônio, pelo carinho com o programa, por aceitar o nosso convite também, por contribuir, obviamente, com essa reflexão. Os contatos da igreja estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Apenas reforçando, se você quiser conhecer melhor o ministério e também apoiar, é só chegar por lá e mandar uma mensagem. Certeza que será muito bem atendido também, tá certo? Bom, eu ia agradecer, mas deixa eu colocar na tela ainda o resultado da enquete, né? Senão eu esqueço. Por favor, nós perguntamos para você sobre a atualidade ou não dos dons, né? 8% dos nossos internautas escolheram a opção, os dons cessaram após a época dos apóstolos. 91% que os dons estão ativos, 1% foram na opção Heber Cocarelli. Se os calvinistas estavam online naquela outra enquete, né, Tom? Nessa daí os pentecostais bombaram. Eu acho que não tinha quase nenhum calvinista online aí. Nessa daí, né? Votou todos os pentecostais votaram tudo. 91%. O que foi? Você vai falar, eu avisei.
Danadinho. Bom, quero agradecer a todo mundo que participou, que deu carinho da contribuição. Essa construção, obviamente, só acontece por você. Obrigado, viu? Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, mais um Vejam Só estará no ar. Sempre preparado com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até a próxima.